Já de volta aqui o Redação para o último debate do programa de hoje. Nessa última edição de 2017, estamos discutindo 3 temas que chamaram a atenção do mundo durante esse ano. A gente já falou aqui sobre o primeiro ano do governo Trump, né, do caos na Venezuela, e a gente vai encerrar falando sobre as denúncias de assédio em Hollywood. Atrizes foram a público relatar casos de abuso sexual, principalmente contra um dos produtores mais poderosos da indústria cinematográfica. A situação gerou um efeito cascata e outras denúncias contra importantes nomes de políticos, empresários, executivos também vieram à tona. E é tão interessante porque até os discursos eles foram repercutindo mundo afora, né? Várias celebridades brasileiras, por exemplo, eu vi dizendo, olha, se isso também, se essa moda pega aqui no Brasil, tem muita gente que vai ter o nome colocado na lista. Nomes aí que são conhecidíssimos, nomes poderosos na indústria televisiva, enfim, cinematográfica, no showbiz, esses nomes viriam à tona, mas todo mundo segura a onda porque são pessoas realmente extremamente poderosas. Agora, quando alguma coisa dessa magnitude acontece em Hollywood, claro que vai reverberar, né? E é interessante, a gente sempre ouviu falar, ao longo da vida inteira, daquele chamado o teste do sofá. Tem o teste do sofá. É a coisa que sempre ocorreu aqui no Brasil, na indústria cinematográfica. Eu peguei com o leite emprestado um livro do Don Corleone, O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão. O livro é extremamente antigo e tem um trecho ali que fala sobre isso, né? Sobre um grande produtor cinematográfico que, você vê naquele romance, já tinha esse tipo de coisa. Quer dizer, não é uma coisa nova, só que agora é que começou a aflorar, né? E é interessante que o Wagner ele comentou no começo aqui do bloco, falando que mulheres denunciaram, só que não foram só mulheres, né? Foram mulheres denunciando homens, homens denunciando homens e mulheres denunciando mulheres, ou seja, não há limites para o tipo de... Mulher denunciando mulher? Mulher denunciando mulher. Teve uma atriz bem famosa que foi denunciada como sendo a líder de uma situação de escravidão sexual. Seita de escravidão uma sexual. seita de escravidão sexual. Ela era ligada a um cara e ela encontrava outras mulheres para serem escravas sexuais desse. Então, assim, lembrei. Situações da pior, eu diria assim, piores depravações possíveis, tudo e quem se submetia a isso, tudo com o objetivo de ganhar oportunidades em grandes produções, ou às vezes até nem tão grandes produções em Hollywood. Você fala assim, no momento em que essas pessoas sofreram abuso, é isso? Por exemplo, uma pessoa está lá, ela é uma atriz, um ator novo em Hollywood, e ela está querendo espaço. Aí ela consegue a produção, tá tentando uma vaga para um filme de um produtor tal. Aí, esse produtor tal, ele vai lá e fala assim, olha, a gente está querendo aí e tal, mas a gente vai ter uma festinha lá em casa, dá um pulo lá depois tal. E aí quando a pessoa chega, aí tem toda uma depravação sexual e aí a pessoa fala, olha, fica com a gente. Se a pessoa não ficar, obviamente, assim, tá nas entrelinhas. Você não entra na produção. Ninguém falou pelo menos a maioria dos casos não são ditos assim diretamente, né? Aquela coisa da entrelinha, mas a pessoa vai ficando de escanteio. Eu não sei se foi há quantas semanas atrás, acho que foi mês passado, enfim, não sei agora, mas a Maitê Proença, atriz, né, conhecidíssima por uma carreira muito longa na Rede Globo, ela foi até o Roda Viva e eles tocaram nesse assunto. Não sei se alguém viu. Eu não cheguei a ver. E ela falou, olha, não consigo contar quantas vezes essas oportunidades já chegaram a mim. E eu tenho pessoas que na minha carreira me perseguiram durante todo o tempo. Não é simplesmente não me dando o papel, mas é também me podando em outros ambientes para que a minha carreira não decolasse porque eu não cedi. É muito triste, né? Porque você vê que realmente essa coisa do prazer sexual e do abuso sexual, ele vai minando carreiras. A depravação sexual. Mais do que triste, eu diria horrível essa situação. E quando a gente pega o caso de Hollywood, como você comentou, isso reverbera muito, né? Eu enxergo de uma maneira bastante positiva isso daí, porque, por exemplo, essas atrizes são renomadas, né? Já conhecidíssimas, consagradas.
boa parte delas, né, não todas. Acho que tem uma lista aí, sei lá, mais de 300 denúncias que já foram feitas em Hollywood até agora. E são pessoas que não precisariam falar para ganhar alguma coisa, entendeu? Elas falaram, porque imagina, expor essa situação é uma questão delicada, não é uma coisa mais confortável que você fala assim. Não teria por que elas falarem, digamos, de querer aparecer, alguma coisa do tipo, né? E é um serviço social, porque outras mulheres na mesma condição, não famosas, mas as mulheres no geral, se sentem também apoiadas quando você vê uma figura pública, como essas atrizes de Hollywood que a gente está falando. Eu volto a dizer, não é só mulher, né? Você tem homens aí Muitos, também. Muitos homens. Teve o caso extremamente famoso que acabou levando ao cancelamento da série House of Cards, né? Kevin Spacey. Uma série que acho que está na 6ª temporada, tipo, há muito tempo. Não, não é sexta não. Está na 5ª. Bom, mas enfim, longa. Não, assim, para você ver que Hollywood deu uma importância, querendo ou não, né, de cancelar ali. Agora, olha, eu não E sei também se eu pra vou não ficar ser... feio também, eu não né, sei se eu Wagner? vou ser, eu não sei se eu vou Pra ser não muito ficar feio. pessimista, mas... Enfim, eu acho que isso só aconteceu porque a gente vive um momento social de bastante intolerância quanto a essas coisas, né? Tem se falado muito, então... Você acha, tipo essas assim, pega atrizes- mal também para Hollywood, por exemplo, não tirar o cara, né? Hollywood não fez isso só para poder apoiar. Não, claro que não. Agora, essas mulheres, elas falaram porque elas têm uma possibilidade de falar, porque elas vão receber esse apoio social. Do contrário, elas realmente não teriam sido empoderadas, para usar a palavra do momento, e falarem. Agora, eu não Ou sei não, se Wagner, isso... elas ficaram em silêncio muito tempo. Não é Porque, tão fácil. porque a sociedade não estava preparada para dar tá, esse certo. apoio. Isso Mas que eu estou quem querendo gerou dizer. tudo isso foi o Trump. Ah lá, voltamos no primeiro Voltamos no Trump. Olha, E ele o que- também é uma foi dessas... ele foi denunciado. bloco. 24 mulheres, né? 24 acusaram. mulheres. Aí o que ocorreu foi aquela marcha das mulheres contra ele. Essa marcha das mulheres deu força para as atrizes de Hollywood para elas começarem todo esse movimento. E agora a coisa é um rastro de pobre esse negócio. Vai crescendo, né? Não vai parar mais. Agora, será que isso realmente vai mudar? Não sei, porque... É do ser humano isso aí. Exatamente. Você dá poder para um ser humano, aí você conhece exatamente quem ele é. Tem gente ruim, tem gente boa. E por mais, e a Suzane falou, mulheres que estão no topo e tudo mais, mas isso é muito efêmero, né, em Hollywood. Você pode ter uma atriz que está no topo, bilheterias e tudo mais, mas todo o processo administrativo, todo o processo executivo da produção, eles tiram essa mulher do topo em segundos e simplesmente elegem a próxima. E essa próxima, porque Los Angeles é o lugar dos sonhos de as pessoas entrarem nesse lugar que é Hollywood, né? Então tá cheio de lanchonetes com garçonetes e garçons que estão lá porque o grande sonho Buscando é uma- conseguir estrelar um filme e vão se sujeitar a isso. Eu acho assim que cada um dá o melhor de si, cada um dá o que tem. Se eu quero ser uma grande executiva, eu posso ir pelo caminho mais fácil, mais curto, ou posso ir pelo caminho mais longo. Eu é que opto por isso. Às vezes não, aí é estupro, certo? Mas quando eu tenho a opção de dizer sim ou não para aquilo, eu acho que vale a pena. Se eu quero e eu quero pagar esse preço, por que eu estou denunciando depois de não sei quantos anos? Essa é uma reflexão curioso. muito interessante. Porque na época a pessoa ganhou o que queria, é uma barganha. Toma lá da cá. O cara está querendo, ele vai te convidar para uma festinha. Você vai na festinha, está cheio de gente. Continua aqui depois da festinha? É uma opção minha. Ai, Agora, Sádio, mas às isso- vezes isso não, que não- vo- às vezes mas não isso que a é bem sua- assim, né? Porque... Por que não é bem assim? É uma escolha. Mas quando não é Não. bem assim, é estupro, entendeu? Entendi. Mas às vezes é Só a... que é não a- são casos de estupro que a gente viu Não. revelados. São exemplo, tem- casos de São casos. oferecimento de, Aí o Tá, cara vê são que ninguém vários faz. casos, na verdade, né, Prostituição. Wagner? Por exemplo, a gente teve em outras palavras. às vezes acontece do cara tocar a mulher sem a mulher deixar. Ah, Não e aí- necessariamente porque aquilo virou um contrato ou não. A gente teve o caso daquele ator, o José Maier. José Maier? É, certo? José Acho que Maier. De insinuações fortíssimas que ele fazia para Mas isso é Do assédio. camarim. para assédio e É. tal. É. Então, assim, às vezes, realmente, você... Imagina, como é que você vai falar do José Maier? Vou dar um exemplo. Como que você vai chegar e falar assim?
Ele pode muito bem falar que você está mentindo, ele é uma figura pública, ele é muito mais forte do que acho que era uma produtora, né? Era uma Enfim, figurinista. uma figurinista. Não foi o que ocorreu. Ele poderia... Então, não foi o que aconteceu, o que foi muito bom. Poderia desmentir, falar que ela estava querendo ganhar vantagem em cima disso. Então, tem uma série de coisas que eu acho que algumas mulheres, não todas, claro, né, não falaram por essa situação, mas que, de repente, não cederam, né? Eu acho que não agora, é em todos os casos que isso acontece. Uma coisa que a professora Suade tocou aqui que me chama a atenção, porque a gente está pensando no contexto do mundo todo, né? A gente está dando exemplos em Hollywood, a gente está falando aqui da indústria de TV aqui no Brasil e, enfim, às vezes pode dar a impressão que isso acontece muito mais nesse meio, porque talvez seja um meio onde existe uma liberalização sexual maior, alguma coisa do tipo, mas você tocou num ponto assim, isso é do ser humano, parece. É do ser humano. Dá em poder diversas áreas. e não interessa a sociedade, inclusive. Você pode acontecer isso numa sociedade super liberal sexualmente, como é o caso dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que é uma sociedade bastante sexualizada, mas você pode ter isso, por exemplo, em países árabes que são muito mais restritos nessa questão de liberalização sexual, porque não, você não pode nem... você tem uma questão religiosa que tenta manter essa questão sexual restrita ao ambiente privado, mas a questão do poder acontece em qualquer nível, e isso pode acontecer também em qualquer país. Então, é até triste você pensar que não é uma coisa que tem muita solução. O grande lance é não ficar quieto, né, quando essa situação acontece. Você vê isso acontecendo em igrejas, você vê isso acontecendo, às vezes, ninguém fala muito, mas dentro da polícia, você dentro do exército, você vê dentro do governo, você vê indústrias onde o chefe acaba tendo as casas com a secretária, ou ele se separa, acaba casando com ela, ou então ela vai embora. Eu tenho um amigo que viveu isso na área acadêmica. Ele recebeu uma proposta e foi implicitamente dito que ele conseguiria uma vaga num mestrado. Pois é. Olha só, então o poder é que faz isso. Então, o que eu acho que tem que acontecer? Por que falar dessa situação? Porque, de repente, eu penso assim, fui trabalhar nessa empresa, daí o superior daquela empresa está agindo de má fé comigo, sei lá que palavra que eu posso colocar aqui. Segundas intenções. Horrivelmente de segundas intenções. Beleza, vou procurar outro emprego. Aí eu chego em outro lugar, a mesma situação, vou procurar outro emprego. Então, assim, eu que sou vítima, que tem que ficar mudando por esse comportamento... É quem se incomoda. Porque tem gente que, inclusive, usa isso como uma moeda de troca, né? Eu posso oferecer a minha sensualidade. E é essa situação que a Suade colocou no caso dessas denúncias de Hollywood, de homens e de mulheres, que lá, 20, 30 anos atrás, queriam um papel, queriam a oportunidade de entrar. Olha, o caminho é esse aqui, você pode ficar aí trabalhando como garçonete, como barman a vida inteira e tentando todo dia fazer um testezinho, ou você vai direto ali pro teste do sofá. Qual que você quer? Eu falo... E a pessoa falou, então eu vou pro teste do sofá e vamos rápido. E foi. É a escolha do caminho. E agora, 30 anos depois, resolveu dizer, olha, eu só consegui tudo que eu consegui hoje porque eu fui obrigada a consentir lá atrás. Não, você gente, entendeu? eu tô falando Essa é a situações situação assim, dos homens e das mulheres. Em situações que você já De tá assédio. lá na empresa de assédio. Não é assim uma troca. Olha só, Suzane, eu vou te promover se você fizer essa troca aqui comigo. Não, de você estar sendo constantemente assediada. Então, tipo, eu que sou a vítima vou ter que trocar de emprego, porque sempre vai ter um homem que vai assédio é isso, assediar. Aí é isso. Aí você tem que colocar a boca no trombone. Então, quando a gente fala, o que acontece? Opa, esse homem vai pensar agora mais vezes antes de cometer algum tipo de assédio pra cima de mim. Por quê? Ou essa mulher. Né? Porque existem leis mais rígidas, porque a população, a sociedade não aceita mais isso, então os colegas da empresa já não vão aceitar, começa a mudar essa mentalidade na cabeça das pessoas. É que isso só eu tem acho que colocar muito uma válido, coisa entendeu? num lugar e outra coisa no lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Eu sei, coisa. aí eu tô falando da outra coisa, no caso. Eu não tô defendendo aqui que a mulher é culpada de maneira nenhuma, nem que o homem é culpado nesse caso. Mas, na maioria das vezes, é uma questão de escolha. É que o fato de você não querer perder aquela oportunidade se torna maior E do você que o passa preço que você tem por que cima pagar. dos valores até. Você fala assim, puxa vida, não tem importância. Só que isso vai te marcar para o resto da sua vida. Entendeu? Forte, né? Nunca mais você será a mesma pessoa. Então, as pessoas não têm essa noção, porque elas falam assim, vai passar mesmo, é só uma noite ou duas. Não passa. E fora que a pessoa vai se acostumando com esse encurtamento de caminhos. Com esse pagamento. Então, bom, tá aqui, consegui avançar essa curva. Vou de novo, né? E aí vai criando É esse muito efeito. triste. Agora, se por um acaso foi feito sem a anuência da pessoa, é assédio,
E se foi forçado, é estupro, aí é crime, entendeu? É outra história. Acho que ficou muito bem definido isso e foi muito interessante a conversa. Gente, chegamos ao final. Acabou. Suad, muito obrigado mais uma vez. Muito de nada. Muito obrigado mesmo. Gente, obrigado. Feliz Ano Novo para todos nós. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Wagner, canta aquela música. Feliz Ano Adeus. Novo. Talvez cantar não seja muito a minha praia aí, então tá né? bom. Muito obrigado a você que nos acompanhou em todo 2017 aqui no Redação Novo Tempo. Mas a gente volta já. Semana que vem é 2018 e a gente está de volta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.